Fala galerinha, beleza? Hoje estou aqui para falar sobre Todos Nós Desconhecidos. Um filme que traz a história aqui de um homem adulto já morando sozinho no seu próprio apartamento, que perdeu os pais há uns 20, 30 anos mais ou menos, mas que ele consegue de alguma forma, quando ele visita a casa que era dos pais dele, onde ele morou com os pais dele quando ele era uma criança, ele consegue ver os pais já mortos. Ele consegue ter essa capacidade de ver pessoas mortas. Então ele vai frequentemente até a casa dos pais para conversar com os pais sobre coisas do dia a dia, sobre pensamentos que ele está tendo. Ao mesmo tempo, em paralelo com isso, ele está conhecendo também um cara, um outro homem que mora ali no mesmo apartamento que ele e que eles dois começam a desenvolver uma relação amorosa. O filme ele é basicamente isso. Ele não tem muito mistério, mas ele tem ali as suas tramas a serem desenvolvidas. Tem inclusive um plot twist no final que eu achei muito interessante e inesperado. Mas, no geral, a linha narrativa do filme é essa. Tem o nicho ali do romance dele dentro do apartamento com o outro cara que mora também nesse mesmo prédio. E o outro nicho é a relação dele com os pais já mortos. E claro que assim, eu tenho aqui temas nesse filme que são delicados. Por um lado, ali no apartamento, a relação amorosa dele, a gente tem a autoaceitação dele enquanto homem homossexual, que nunca se permitiu muito se aventurar romanticamente com outras pessoas. Ele sempre é, se retraiu muito quanto a isso. E esse outro homem aqui, ele vai despertando os sentimentos ali dele e a relação deles vai se desenvolvendo de maneira saudável, muito boa. Por outro lado, a gente tem ali já o arco ali dele com os pais mortos, que aí a gente já vai da questão da autoaceitação e migra para a questão do luto. E pode ser um pouco difícil de você conectar esses dois temas em um filme curto, inclusive, mas eu acho que esse filme ele consegue fazer isso. Ele consegue conectar autoaceitação e luto de uma maneira muito boa, porque a gente tem ali os pais dele que morreram há uns 20, 30 anos, como eu falei mais ou menos. Então as coisas eram diferentes para a comunidade LGBT há algumas décadas, isso é inegável. Então ele também não era, logicamente ele era uma criança, ele não era assumido para os pais não tinham conhecimento da sexualidade dele. Então teve também essa quebra ali na relação. Não uma quebra ruim necessariamente, tá, gente? Mas uma exploração ali da relação dos pais se descobrindo com o filho que se assume para eles. Então tem ali uma relação de autoaceitação, por mais que pequena, assim, tem uma relação ali de autoaceitação com os pais também, mas principalmente porque ele já perdeu os pais. Então ele queria construir essa relação com eles, essa relação verdadeira com eles, mesmo ele já tendo passado dessa para melhor. E isso muito incentivado pelo romance que ele tá tendo aqui com o outro cara que mora no prédio dele. E que fique aqui registrada a minha indignação que o protagonista desse filme, né, que é o filho ali dos pais falecidos, interpretado pelo Andrew Scott, eu acho que ele deveria muito ter recebido uma indicação ao Oscar de melhor ator, porque ele tá. O que ele faz nesse filme, ele tá assim. Excelente. Ele tá excelente. Então, isso, assim, nas duas vertentes que a história explora. Eu acho que ele manda bem, muito, tipo, muito bem mesmo nesse filme, nas duas vertentes que esse filme explora. Então, eu acho muito, muito triste ele não ter sido indicado. E não só ele não ter sido indicado, mas o próprio filme em si, ele não recebeu nenhuma indicação ao Oscar. Então eu fico um pouco decepcionado. Esse filme, ele foi uma baita surpresa pra mim. Eu não tava dando muito por ele, mas eu gostei demais, demais.
Ele, assim, sem exagerar nem nada, ele tá como um dos melhores filmes de 2023 pra mim. E eu digo 2023 porque ele saiu ano passado lá fora, mas ele está chegando no Brasil agora, no dia 7 de março. Ele está chegando agora, quinta-feira, no dia 7 de março, nos cinemas brasileiros, mas ele saiu lá fora, nos Estados Unidos e acho que em alguns outros países também, em 2023. Então eu digo que ele é um dos melhores de 2023, assim, sem exagero nenhum. Então a gente tem aqui o protagonista aqui do Andrew Scott mandando muito bem na relação dele do romance ali com outro cara, que é o interpretado pelo Paul Mescal, que também é um ator que tá crescendo muito ultimamente, ele tá mandando muito bem nesse filme também. Ele tem ali todo um drama próprio até nesse filme, mas que, claro que não tão explorado e desenvolvido quanto o do Andrew Scott, quanto o do personagem do Andrew Scott, mas ainda assim ele tem ali as suas próprias camadas pra gente tirar e descobrindo um pouquinho mais sobre ele, mas longe de ser um foco do filme. E a relação ali dos pais dele também é muito bem explorada com a Claire Foy e com o Jamie Bell, que são dois atores que eu curto bastante. Eles não têm tanta notoriedade, assim, ao meu ver, em Hollywood hoje, mas eles mandam muito bem, eles são atores muito bons. E o que me surpreende também nesse filme é que o elenco são só eles quatro. Você não tem nenhum outro personagem, porque você não precisa. O filme ele é muito centrado ali nesses dois núcleos. Você não precisa de mais personagens, de mais figurantes, de mais coadjuvantes. Não precisa. E o filme ele sabe contar muito bem a sua história com esses personagens ricos e com atores ricos, igualmente ricos que tem no filme. Ele sabe explorar cada personagem e cada ator que ele tem aqui. E atriz, cada ator e atriz que ele tem aqui. Então, eu acho que esse filme ele merecia muito mais reconhecimento. Eu super recomendo ir assistir esse filme no cinema. Ele é definitivamente uma boa pedida. E eu tenho o costume de indicar filmes para ir no cinema aqui, porque eu sei que o ingresso tá caro. Então, quando um filme não vale a pena, eu não falo. Vocês sabem disso. Eu falo que ele não precisa gastar dinheiro, etc. Mas esse filme eu com certeza assistiria no cinema, se eu fosse vocês. Eu com certeza assistiria no cinema, ele vale muito a pena, por várias questões, já elenquei aqui alguma delas. Um outro ponto que eu acho que é importante destacar, já quase esqueci aqui, é a fotografia desse filme, que tá assim, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Acho que por muitas vezes, como eu falei que o protagonista ele ia ver gente morta, né? Até por ele se comunicar com os pais que faleceram, pode remeter um pouco ao Sexto Sentido, mas o filme ele não tem nada a ver com isso. E eu acho que a fotografia, como eu estava falando, ela é um fator crucial que diferencia esses estilos de filme. Então a gente tem aqui uma fotografia que usa e abusa de cores muito saturadas quando quer ali contar um tipo de história ali um pouco mais íntima e um pouco mais solitária também, mas usa também ao mesmo tempo de uma paleta de cores muito mais claras, com muito mais luz, quando você vai trazer um pouco mais do drama familiar dele, do protagonista. Então, a fotografia desse filme ela brinca muito com esse jogo de cores, com tonalidades e intensidades, para transmitir diferentes sentimentos de diferentes cenas. Então, eu acho um trabalho muito inteligente do filme para contar e transmitir essa história que é absolutamente sensível em todos os aspectos, tanto na autoaceitação dele como LGBT, como homem homossexual, tanto quanto a questão do luto, de deixar os pais irem, sabe? Se despedir finalmente dos pais, de aceitar que eles realmente já se foram e que ele tem que viver a vida fora dali, independente dali que eu digo, da concha que os pais criam. Então eu acho que o filme ele trata de todos os assuntos muito bem dentro do núcleo pequeno que ele se insere. Então, por mais simples que o filme seja, eu acho que por ele ser tão bem executado, ele surpreende muito positivamente. Como eu falei, é uma ótima pedida para o cinema. Mas era isso, gente. Essa foi a minha curta análise aqui de Todos Nós Estranhos, que estreia agora, como eu falei, dia 7 de março, nos cinemas.
Beijo e valeu!